Oi, pessoas bonitas, tudo bem com vocês? Hoje estou fazendo 2 anos que eu sobrevivi, 2 anos que eu renasci, 2 anos que era pra eu estar morta, mas não estou. Então, hoje é o meu segundo aniversário, viva eu! E eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha história, tudo que aconteceu comigo nesses 2 anos, um pouquinho dos processos que eu tô vivendo. Eu não vou conseguir falar absolutamente tudo, porque senão vai ficar muito grande, né? Então, vamos nessa. Uh, eu tive uma doença autoimune aos 2 anos de idade. Eu tive diagnóstico. E como toda boa doença autoimune, ela afeta vários órgãos e ao longo da vida eu tive várias complicações, principalmente de visão, né? Eu tive glaucoma, catarata, uveites e, enfim, muitas coisas. Hoje em dia eu não enxergo tão. Acho que eu perdi mais de 80% do meu olho esquerdo. Mas enfim. E sequelas, né, de membros e outras coisas. Mas devido à artrite, eu usei muitas medicações, inúmeras medicações. E a maioria dos problemas ou era por causa da doença ou efeito colateral de remédio. Tanto que eu usei muito tempo o corticoide e ele foi o que de fato ferrou com a minha visão. Mas, enfim, vocês vão entender por que eu estou falando disso lá na frente. Então, assim, eu convivi com uma doença autoimune a minha vida inteira. Eu tive uma remissão da doença aos 15 anos, fiquei 7 anos e meio sem atividade nenhuma da doença. Depois ela voltou com atividade. Eu voltei com o meu último remédio. E foi nesse período, mais ou menos, que eu estava me formando na faculdade. Eu fiz biomedicina. E eu me formei na faculdade. Eu tive outra crise de glaucoma. Eu precisei fazer outra cirurgia. Fiquei, então, nesse período estagnada, né? Sem movimentar a minha carreira nem nada. E a minha tia, ela me chamou para participar de um congresso de mulheres que teria na base de Curitiba, uma base da Jocum. E eu fui, me interessei pelo tema e lá fui eu. Foram 5 dias, conheci muitas pessoas nesse tempo. Ouvi falar sobre uma escola chamada ETED, que é a Escola de Treinamento e Discipulado. E soube também que haveria uma escola em janeiro. Esse curso que eu fiz foi no final de setembro. E aí, beleza, né? Tipo, não corri atrás de nada, deixei isso quieto. Tava me movimentando pra fazer algumas coisas, continuar estudando, né? Tentar o mestrado, enfim. Tava com alguns projetos. Mas acabou que uma das pessoas que eu conheci na base entrou em contato comigo, falou: cara, essa escola é a sua cara, vem fazer, você vai gostar, são só 5 meses. Enfim, fui fazer a tal da ETED, cheguei lá, não sabia o que eu tava fazendo ali, porque eu não tinha muita noção o que era Jocum, enfim, não sabia direito o que eu estava fazendo ali. E foi um tempo muito precioso para mim, porque apesar de ser uma pessoa que sempre testou os limites daquilo que me falavam que eu não podia fazer por ser uma pessoa doente, eu sempre fui aquela que eu não aceitava muito bem essa condição, então eu sempre corri atrás das minhas coisas, sabe? Mas quando eu cheguei num lugar que eu não teria minha família super protetora, que eu não teria, enfim, coisas que de certa forma me prendiam, eu
eu me senti muito, muito, muito livre, assim, sabe? Tipo, pra de fato explorar todo o meu potencial, né? Então, assim, foi um período pra mim, assim, muito divertido. Eu conheci pessoas sensacionais, foi um tempo de descanso, um tempo que de fato eu pude. Eu sempre tive um relacionamento com Deus, eu sempre tive conversas com Deus, eu sempre tratei Deus como um meu amigo próximo, mas eu não tinha, assim, as experiências que eu tinha, assim, as pessoas que conviviam comigo me olhavam assim, tipo, isso não é muito normal, tipo, tratar Deus como amigo, como assim? Tipo, como que você ouve Deus assim? Então eu tinha um pouco de dúvida com relação ao meu relacionamento com Deus, sabe? Então foi um período que eu realmente pude entender que eu tinha um relacionamento com Deus, que pude aprofundar nesse relacionamento, pude me divertir como nunca e testar coisas e tentar coisas que me falavam que eu não podia. Enfim, foi um tempo preciosíssimo para mim. Eu tive uma crise de pressão alta, eu cheguei no médico lá em Curitiba mesmo, e o médico de lá falou, cara, volta para Brasília, você precisa de mais uma cirurgia. Eu cheguei a fazer 7 cirurgias oculares quando eu tinha 13, outra quando eu tinha 21 e a última quando eu tinha feito 24 anos, né? Então foram ao todo 9 cirurgias e ele já tava falando, cara, você precisa voltar, não tem condições, volta pro seu médico, você precisa de fazer mais uma cirurgia, enfim. E eu tava muito firme, assim, no meu coração, que era um tempo pra mim, sabe? Era um tempo de ficar lá, era um tempo de que eu realmente me separei pra entender o que é missões. Enfim, foi um tempo surpreendente. Eu sempre brinquei com os meus amigos e falava que o meu sonho era conhecer a Índia. Eu sempre me encantei muito pela cultura. Enfim, assim, eu sempre tive muito uma coisa assim de justiça própria, então eu queria chegar na Índia e, cara, agitar de alguma forma aquelas mulheres. Enfim, eu tinha esse sonho, mas eu não tenho coragem de ir pra Índia sozinha e nenhum dos meus amigos queria ir pra Índia comigo. E acabou que a ETED ela é dividida em 3 meses teórico e 2 meses prático, e o meu prático foi pra Índia. Então foi um sonho realizado, foi sensacional, eu amei aquele lugar, amei aquelas pessoas. E foi tudo que eu esperava e mais um pouco. Então, assim, foi um período de descanso mesmo, de descontração. E beleza, entendi em Deus de continuar em missões, em continuar na base. Voltei para casa por uma semana, me formei na ETED, que foi essa escola de 5 meses. Voltei para casa por uma semana, fiz um check-up geral, meus exames estavam excelentes. Voltei para a base, fiquei lá 3 meses, trabalhando como eles usam o termo obreira, que eu estava tipo ajudando nessa escola que eu fiz. E a gente estava com um prático para o sertão, né? Então, e foi esse período assim de 3 meses que eu fiquei lá, já não foi um período tão leve. Não foi como 5 meses que eu aproveitei, que eu me diverti, que eu curti. Não foi. Foi um tempo de mexer em feridas com relação à minha saúde, de tratar coisas em mim que era muito difícil de lidar. Tipo, eu não entendia por que eu tinha passado por tanta coisa.
E eu questionava muito a Deus, e foi um período muito doloroso. Mas, enfim, e que eu escutava, assim, claramente Deus falando comigo que eu passaria por um período difícil, que seria um período de deserto. Mas, assim, na minha cabeça eu nunca imaginaria que eu enfrentaria mais uma doença, e seria uma doença tão terrível. Enfim, então, assim, foram coisas muito difíceis nesses 3 meses de tratamento com Deus, assim, tipo, nas minhas emoções e tudo mais. E, enfim, chegou o tempo de ir pro sertão, pra Betânia do Piauí, uma cidadezinha que não tinha água, não tinha muitos recursos, não tinha médicos, enfim, não tinha nada. Então, cheguei lá no dia 1º de outubro e beleza, né? Fiz o meu aniversário, dia 5 de outubro. E lá por volta do dia 14, mais ou menos, assim, eu já tava passando um pouco mal. Eu tinha tontura, eu tinha um pouco de dor de cabeça, eu tinha um pouco de enjoo. Só que o calor era exorbitante e, assim, tipo, mudou a água era diferente, muito diferente, assim. Então, eu achava que era por causa da água, por causa do calor, enfim. Mas quando foi lá pro dia 15, mais ou menos, eu sou um pouco desastrada. Então, se eu tropeçasse, até mesmo se eu caísse no chão, eu tinha alguns roxinhos na minha perna. Só que um determinado roxo, que eu nem lembrava de ter feito, ele tava assustadoramente, absurdamente, tipo, roxo, assim, sabe? Quase a nível desse chapéu, mas bem mais. E eu olhava assim, gente, assim, como eu disse, né, a minha faculdade foi biomedicina, eu olhava aquela mancha, eu, tipo, automaticamente eu pensei em leucemia, mas eu falava, cara, eu fiz os exames recentemente, não tem como, eu sabia das leucemias agudas, mas na minha cabeça eu nunca imaginava que seria tão rápido assim. E, tipo, eu olhava aquela mancha e, enfim, dava um sentimento ruim, mas tá, né? E aí, passando o tempo, eu fui ficando pior, foi ficando pior. Quando foi de domingo pra segunda, na segunda-feira, eu já não conseguia levantar da cama. Eu tava muito, muito fraca. Era a nossa folga, a gente tinha um dia de folga. E a minha folga foi na segunda-feira. E eu praticamente fiquei deitada o tempo inteiro. E aí tinham 2 meninas que eu discipulava. Uma delas começou a me levar água, me levar tipo uma uva, uma coisa assim. Eu não conseguia comer nada. Aí, beleza, né? Tipo, aí resolveram me levar no postinho. Tinha um postinho de saúde. Eu fui no postinho. Quem tava lá era o enfermeiro, ele mediu minha pressão, tava baixíssima. Ele olhou minhas manchas e ele falou: Olha, tem um médico amanhã, volta aqui amanhã. E no dia seguinte eu já tava muito pior, porque eu já tava com sangramentos internos. Enfim, no dia seguinte eu fui pro médico, eu não conseguia levantar, que eu desmaiava. E beleza, me arranjaram uma maca, então eu ficava deitada lá. O médico foi aparecer lá por 4 horas da tarde, era um médico cubano. E ele já olhou pra mim e falou, cara, essa menina ela tem alguma coisa hematológica. Me passou um monte de exame de sangue e mandou eu ir pra casa. Só que eu precisava viajar para fazer o exame de sangue. Não tinha médico ali, não tinha laboratório, não tinha nada. Então o exame de sangue que eu tinha que fazer tinha que ficar pro dia seguinte. Isso já era na terça, então eu faria o exame na quarta. E como eu tava com sangramento interno, na quarta-feira eu tava muito pior do que na terça-feira. E eu cheguei lá no hospital, eu sou branca, né? Mas eu tava da cor dessa parede aqui. E a mulher que
coletou meu sangue, tipo, você não tá bem, você não tá normal, você precisa ir pro hospital agora. E, enfim, fiz os exames, tipo, fiquei deitado nas cadeiras do laboratório, sem condição nenhuma de me mexer, praticamente. E, enfim, foram momentos, assim, terríveis, terríveis mesmo. Eu não tinha condições de andar, eu não tinha condições, eu não tinha força pra nada, pra nada. Então eu tava, tipo assim, à mercê dos outros, entendeu? Decisão dos outros e pronto. E aí eu tava tava com duas pessoas da minha equipe. E aí pegamos os exames, voltamos pra Betânia pra mostrar os exames pro médico. Quando a gente chegou pra mostrar os exames pro médico, isso era uma quarta-feira, não era mais o médico cubano que tava lá, era um médico local e aparentemente bêbado que cismou que eu tava grávida com algum tipo de gravidez ectópica e me apalpava e essa menina tá grávida e eu, tipo, não é possível, não estou grávida. E aí ele chegou, depois de muita relutância de eu dizer que eu não estava grávida, ele olhou os meus exames e falou, cara, você precisa no mínimo de 6 bolsas de sangue. Então ele já estava fazendo contato com o hospital para eu ser transportada de ambulância, mas eu, por ter por ter ouvido algumas coisas na minha faculdade de tráfico de sangue, de bolsa de sangue, e eu sou neurótica mesmo, então eu falei, cara, não, eu preciso ir pra casa, eu vou pra Brasília, eu preciso da minha família. E aí, tipo, enfim, voltei pra base, né, pra casa que eu estava, lá em Betânia. E até então eu não tinha muito contato com a minha família, porque, como eu disse, né, eu passei a minha vida inteira doente, então minha mãe é um pouco desesperada e com toda razão, super protetora e tal. E, enfim, né? Mas aí não teve jeito, cheguei lá, falei com os meus pais. Eu já estava conversando com eles, mas eles não sabiam do estado de fato que eu estava. E detalhes à parte, não chovia em Betânia há quase um ano. Choveu justamente nesse dia, então acabou a internet, acabou o telefone, acabou a comunicação, acabou tudo. E os meus pais realmente precisavam comprar minha passagem porque eu não ia sobreviver. Esse exame, a minha hemoglobina estava em 4. O normal é 12, gente. Eu tava com minha hemoglobina de 4. E beleza, né? Tipo, foi uma noite, assim, terrível. Tava sendo um período muito difícil. E nessa noite eu... Assim, isso aqui vai ser gravado pro Instagram, então qualquer pessoa pode ouvir, ver e vai pensar o que quiser, mas eu vi o Anjo da Morte. E, sei lá, tipo, eu falei, cara, eu vou morrer aqui, não tem como. E, tipo, ele sorria pra mim. E eu falei, caracas, eu não tem jeito, né? Assim, tipo, vou morrer e tal. Mas, enfim, orei muito, tinham muitas pessoas que estavam orando por mim. Meu melhor amigo de Jokun, os quartos eram divididos, né? O lado menino, o lado menina. Ele dormiu na porta do meu quarto, porque ele tinha medo de eu morrer durante a noite. Beijos, João, é de você que eu tô falando. E assim, foi uma noite assim terrível. Meus pais conseguiram comprar a minha passagem de madrugada, mas eles não tinham comunicação comigo porque não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Eles conseguiram falar pelo Instagram do João na madrugada, compraram a minha passagem. E assim começou a minha saga de para voltar para casa, né? Eu precisei viajar, né? 3 horas de carro. O pastor da igreja que a gente estava ajudando me levou, junto com uma, uma amiga da minha equipe e outra missionária que já estava em Betânia já tinha um tempo, e inclusive ela era bombeira e
Nossa, ela foi surreal. Ela me ajudou demais, 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 demais. E porque assim, eu não tinha forças, eu desmaiava. Se eu ficasse em pé, eu desmaiava. E era ela que me sustentava, assim. Então. É... E assim, ninguém sabia o que eu tinha, né? Não tinha um diagnóstico, assim. Eram só suposições. Então eu precisei viajar 3 horas pra Petrolina pra pegar o avião. E eu não conseguia ficar em pé. Então minha família foi avisado para os meus pais, eles contataram o serviço da companhia de cadeirante. Então toda a locomoção eu fazia na cadeira de rodas e sinceramente, gente, eu não sei como que a companhia me aceitou tipo me levar, porque eu tava num estado crítico. Imagina uma pessoa que mal conseguia sustentar o tronco. Era eu. Eu lembro que uma das alunas da ETED, ela fez um monte de suco de beterraba, porque eu tava menstruada, gente. E hoje, assim, eu entendo que de fato, um dos motivos que hoje me fez estar viva, o meu ciclo menstrual sempre foi muito certinho. Então, muito certinho não, né? Tipo assim, de 3 anos pra cá ele começou a ser muito certinho. E era justamente o meu período menstrual que isso tudo aconteceu, só que assim, é, a gente tem cerca de. Esqueci do número exato agora de sangue circulante. Mas, tipo, é todo um sistema complexo, entendeu? Cada órgão separadinho, cada lugar bonitinho. E o meu sangue tava correndo livremente, louco pelo meu corpo. E então, assim, tipo, tudo que encostava em mim ficava aquela bolsa de sangue meio estourado, assim, sabe? Aquele extravasamento de veia. E assim, então, tipo, por estar no meu período menstrual normal, tinha um lugar para sair esse sangue, porque se ele ficasse dentro de mim, ia estourar por algum lugar, entendeu? Então, até isso serviu para minha sobrevivência. E se você é homem, tá cheio de frescura porque eu falei menstruação, você nasceu de uma mulher e mulheres menstruam. Então, paciência. E então assim, tipo, beleza, né? Então, aí eu viajei, né, 3 horas pra Petrolina pra pegar um avião. Então, eu não sei como que a companhia aceitou, mas enfim, entrei no avião. A princípio, já tinha sido relatado que eu teria uma conexão em Salvador, porque não tem realmente voo direto para Petrolina, assim, então sempre teria conexão. Mas eu não tive só conexão em Salvador, eu tive conexão em Ilhéus. Então eu desci e subi 6 vezes. E quando eu cheguei aqui em Brasília, eu tava em um estado muito pior do que eu tava. Tipo, muito, muito pior. Pensa uma pessoa que já era uma carcaça ambulante e ficou pior. Foi meu estado. Foi assim que os meus pais me receberam em casa, né? E eu cheguei, como eu precisava da cadeira de rodas, e pra a lei de Murphy existe na minha vida, né? Tinham 6 senhoras cadeirantes no meu voo. E assim, eu não tinha o diagnóstico, eu não tinha o porquê tá na cadeira de rodas, então os idosos não eram prioridade. Então eu fui a última a ser retirada do avião. Eu esperei mais de 1 hora para ser retirada do avião. E para quem não sabe também, o que leva oxigênio para o seu cérebro é o seu sangue. Ou seja, eu não estava tendo oxigenação, eu estava com uma dor de cabeça absurda, muito enjoo, enfim, eu estava em um estado, eu não sei como que eu cheguei viva, eu não sei. E assim foram que os meus pais me receberam no aeroporto, nesse estado. Aí você pensa, você foi direto para o hospital. Não, queridos, eu quis ir para casa tomar banho, porque em Betânia não tinha água direito, então eu estava extremamente suja. Não só
Porque, tipo, já tinha dias que eu tava mais debilitada. Então, assim, eu tomava banho sozinha, mas era muito difícil, entendeu? Assim, muito difícil. E foram mais de 7 horas de viagem. Eu tava menstruada, mas não era uma menstruação, porque eu tava com hemorragias, né? Tava com hemorragia interna. Enfim, e aí fui pra casa, minha irmã que me deu banho, ela disse que ela só viu uma pessoa morta, que era o vizinho da minha avó quando ela era criança, e ela dizia que eu tava igual o senhorzinho de 97 anos, que tinha falecido, pra você ver a comparação. E eu tomei um pouco de sopa e fui pro hospital. Chegando no hospital, todo mundo ficou louco comigo, porque eu tinha estado na Índia, eu estava em Betânia, e tentavam fazer sorologia para tudo, só que eu não tinha sistema de coagulação, eu não tinha plaqueta, eu não tinha. Meu sistema sanguíneo estava completamente colapsado. E tive que lidar com profissionais muito escrotos, sem condição nenhuma de me defender, porque nesse estado eu já estava num estado de semiconsciência. Então eles me machucaram muito, eu fiquei com marcas no meu corpo inteiro, porque eles não conseguiam me achar, conseguiam pegar a veia, eu não conseguia pegar acesso. Então encostava em mim, eu fiquei com marcas no corpo inteiro. Mas eu estava em estado de semiconsciência, então só, só um momento que foi muito doloroso, que quando foram tentar pegar a minha artéria, coisa que não deveria nem ter sido cogitado pelo meu estado, mas foi. Infelizmente, o hospital não tinha. Era um hospital. É um hospital que tem uma parte oncológica e tudo. Eles divulgam, né, que é um hospital oncológico, mas eles não tinham nenhum preparo. Então, assim, eu sofri um pouquinho nesse quesito. E beleza, né? Consegui a internação, depois de toda essa questão. Os médicos não falavam nada pra mim, não falavam nada pros meus pais. Me levaram direto pra UTI, falaram pra minha mãe. Só falavam assim, tipo, mãe, ora. Só ora, porque a gente não sabe o que sua filha tem. Ela tá num estado muito grave. A gente não sabe se ela vai sobreviver. E os meus pais não podiam ficar ali. Né? Eles voltaram pra casa, eu fiquei sozinha. E foi uma noite, assim, muito tumultuada. Nessa madrugada, né, que eu fui internada nessa noite, madrugada, né, que já era madrugada quando eu fui pra UTI, eu fiz 16 transfusões de sangue. E logo de manhã cedinho eu tive uma reação transfusional. Foi horrível, a sensação é que meu corpo já estava em colapso, mas foi muito ruim, muito, muito ruim. Eu tremia muito, muito, muito. Eu tinha ataque cardíaco. Eu me debatia, assim, na maca, sabe? E muito, muito, muito frio. Então, foi muito ruim, muito ruim. Mas, enfim, lá para 10 horas da manhã, me chega um médico, um hematologista, e ele falou assim, olha, eu fiz o teu diagnóstico pela lâmina de sangue, porque o teu sangue, o teu sangue periférico tá tomado de blasto. Então, assim, eu vou fazer agora o mielograma, que é a coleta do sangue da medula óssea, só assim que faz diagnóstico de leucemia, mas eu preciso entrar com a quimioterapia agora. Então, eu não tenho certeza do tipo de leucemia que você tem, porque cada subtipo, cada coisa é tipo um medicamento diferente, né? E junto com o mielograma, eles fazem fenotipagem, fazem outros exames para ver exatamente qual remédio dá para a pessoa. Porque não é sempre que a primeira quimioterapia dá certo. E, enfim, mas naquele dia ele já entrou com a quimioterapia, ele falou,
eu acho que teu tipo é M3, mas, vou entrar agora, eu preciso entrar com essa quimioterapia agora, não quero autorização do convênio, não preciso da autorização dos seus pais, só quero saber de você. Tipo, posso entrar? Eu falei, pode. Né? Tipo assim, e isso em estado de semiconsciência. Então ele fez o mielograma ali. Não consigo me lembrar direito, porque, como eu disse, eu estava em estado de semiconsciência. Mas. É, mas ele falou, ó, vai cair o cabelo, vai nananã e tal. Mas enfim, naquele momento assim, não caiu a ficha, sabe? Então eu fiz o meu holograma, já entrei com a quimioterapia, já comecei a utilizar a quimioterapia. E na mesma. É, na mesma. Na mesma tarde eu já fui transferida para outra UTI, porque aquela era de risco de tipo doença infecciosa. Então fui transferida para outra UTI. Nessa UTI minha mãe podia ficar comigo e eu precisava de muita ajuda porque eu não conseguia comer, tinha muita dificuldade de me locomover, então assim, foi fundamental minha mãe ficar comigo. Porque eles não aceitam, sabe? É muito difícil, teve muita conversa, enfim, foi muito estressante. Mas enfim, minha mãe pôde ficar comigo. E assim, foi um período difícil, mas foi um período também que eu ouvi muito Deus pertinho de mim. Eu tinha plena convicção de que eu ia sobreviver. Nesse meio tempo eu tive muitas e muitas e muitas complicações. Detalhes, né, que eu tinha falado, né? Eu não podia subir e descer de um avião, eu não podia ter a compreensão que existe dentro de um avião. Então o médico, o meu oncologista, né, quando quando eu contei um pouco da minha história, quando começou os sintomas, coisa e tal, ele falou, você é um milagre, não era pra você estar viva, porque era pra você ter tido um AVC, você podia ter tanta coisa. E aí entra a questão que eu falei, que eu acho que a, que a menstruação me salvou, porque provavelmente eu teria tido algum AVC, Eu tive, na verdade, hemorragias cranianas, pulmonares, ovário, abdômen, enfim, tinha sangue tudo quanto era lugar. E beleza, eu tive muitas complicações nessa primeira internação, mas previsão era que para que eu ficasse 3 meses internada, 1 mês somente na UTI. Eu fiquei 23 dias, eu fiquei 12 dias na UTI e o restante eu fiquei na enfermaria. Então foi uma recuperação muito rápida, tipo, muito, muito rápida. Graças a Deus. E então eu saí dessa primeira internação com 23 dias. E aí veio a segunda fase, que eu fiz o mielograma para sair do hospital. Foi constatado que eu tinha pouquíssimos blastos. E aí eu ia para a segunda fase agora, que era a quimioterapia de consolidação, que seriam 4 ciclos. Então, seriam 4 ciclos de 5 dias de quimioterapia em cada um. E aí, meus queridos, que foi realmente muito difícil. Foi um período horrível. A quimioterapia, ela é horrível, horrível, assim. Eu não consigo descrever o tão horrível que é, assim, sabe? Os sintomas... enfim, não desejo isso pra absolutamente ninguém, sabe? Assim, não desejo pra ninguém. Foi muito difícil esse período. E mais difícil ainda é que a quimioterapia acabava com todo o sistema imunológico, né? Então eu ficava suscetível a qualquer infecção. Então, além da primeira internação que eu tive outras 3. E foi uma pior do que a outra. Tipo assim, foram muitas pressões psicológicas, físicas. Se eu for relatar aqui todas pressões, assim, tipo, eu vou ficar aqui o dia inteiro
tive muito profissional escroto, assim, tipo, tive profissionais bons, mas tive muito profissional escroto, então foram coisas absurdas, assim, sabe? Que realmente não desejo pra ninguém. E depois teve o período de calmaria, né? Que depois desses 4 ciclos, depois das internações, isso se passou 5 meses nesse período, desde o dia do meu diagnóstico até o dia da minha última internação. Eu fiz o último mielograma, deu 0,009% de blastos, nenhum médico acreditou nisso. Porque no meu primeiro mielograma, para fazer o diagnóstico, eu esqueci de comentar isso, eu tinha dado 96% de blastos. Então tava tudo tomado, sabe? Tipo assim, tava tudo tomado. E enfim. Então, aí entrou a terceira fase, que foi o período da quimioterapia oral, que também foi muito difícil. Eu não tinha vontade de fazer nada, eu não tinha ânimo para nada. Foi somente uma continuação da quimioterapia venosa, mas não tinha mais. A única coisa que não tinha mais eram as perfurações, né? Tipo, pra tentar achar uma veia minha que preste. E também não tinha mais as internações. Mas todos os efeitos eram os mesmos. E assim foi muito difícil, assim, eu comecei a ficar muito depressiva e sem vontade, sem ânimo, eu sempre fui uma pessoa muito ativa. E como eu falei, assim, né, tipo, antes desse período difícil, meu relacionamento com Deus tava tipo, quase um tete a tete. E ele tava me falando, assim, né, de que eu iria passar por momentos difíceis, enfim. Então, assim, tipo, depois, né, de passar a calmaria, depois de tudo isso, eu tive essa frieza espiritual, assim, eu tive essa frieza de que, cara, olha as coisas horríveis que eu passei obedecendo a Deus, eu tava fazendo missões, eu tava ajudando os mais necessitados, eu tava, tipo, cara, digamos assim, tava fazendo somente coisas boas e olha o que aconteceu comigo, sabe? Ah, e aí explicando um pouco quando isso nenhum médico comprova, nenhum médico confirma isso, porque o que desencadeou essa leucemia foi uma translocação do meu DNA. E o remédio que eu usava para artrite, um dos remédios que eu usava para artrite, 2 na verdade, eles eram imunomoduladores. Então era injetável e tudo mais. Então eu creio que de alguma forma isso fragilizou meu DNA, porque de certa forma está mexendo justamente com essa função, né? Não sei se existem outros casos relatados com relação a esse medicamento, realmente não sei. Cheguei a comentar com o médico, mas ele disse que não tinha nada a ver, que essa translocação do DNA podia acontecer com qualquer pessoa. Enfim, mas eu acredito que esse foi um fator para que isso tudo tivesse acontecido comigo. Então, assim, quando passou todas essas fases, eu tive uma frieza espiritual muito grande, eu tive muitos questionamentos. E eu sempre, como eu disse, né, eu sempre tratei Deus muito como meu amigo. E eu não lembrava mais de um período da minha vida que eu não tivesse ele do meu lado, que eu não tivesse ele como amigo. E então, além de perder várias coisas, assim, né, de certa forma, da minha identidade, das minhas convicções, de várias coisas, eu sentia que eu tinha perdido isso também, sabe? Por causa disso, eu falei, cara, tava te obedecendo, tava fazendo o que você pediu pra eu fazer. E por que todas essas coisas ruins aconteceram comigo, sabe? Eu ainda não tenho todas as respostas.
Mas o que eu posso dizer é que de todas essas experiências, você pode acreditar ou não, mas sim, eu tive Deus pertinho na UTI, nos momentos mais definitivos, que não tinha como eu sobreviver. Gente, não tinha como eu sobreviver a essa viagem de avião, não tinha como, não tem explicação para isso. E fora isso, fora a internação, fora essa primeira noite que ninguém sabia o que fazer comigo, quando a quimioterapia ela mata todas as células, na verdade, né? Mas eu só tinha células malignas, eu tinha 96% de célula maligna no meu corpo. Então, quando essas células elas morrem, elas liberam uma toxina. E é muito difícil sobreviver também às toxinas liberadas por conta da morte da célula. E o meu corpo estava tomado por elas, então meu corpo estava liberando muita toxina. E elas foram pro meu pulmão, eu cuspia sangue, assim, tipo, a rodos, assim, sabe? O impacto, né, a tosse, a expelição foi tão forte que eu tive hemorragias cerebrais. E, o médico da UTI, ele falava pra minha mãe, eu falava, só um milagre, eu não sei o que fazer, eu não tenho o que fazer. E, assim, foram muitas coisas, assim, sabe, que não tem como explicar, sabe? Então, eu não sei de fato ainda porque todas essas coisas ruins aconteceram comigo. Todas as pressões psicológicas, todas as dores físicas, mentais, enfim, lidar com pessoas que não sabiam lidar com a minha condição. Mas isso é assunto para outro dia. Mas, cara, eu tô aqui pra dizer que contra todas as possibilidades possíveis, eu tô viva. E eu tô viva. E se eu tô viva hoje, somente foi pela graça de Deus, porque não tinha como. Não tinha como eu viver. Então, hoje tem 2 anos de milagre, hoje tem 2 anos que eu sobrevivi, hoje tem 2 anos que eu tô viva, eu não tenho todas as respostas, eu não tô completamente recuperada, tem muita coisa ainda que eu tô lidando, que eu tô tratando. Mas, cara, milagres existem, sabe? Tipo, eu não sei dizer como que eles acontecem. Só sei que Deus me queria viva e viva estou, porque não tem outra explicação. E é isso, gente. Comemore sua vida, comemore sua liberdade, comemore que você pode respirar. Sério, durante um período foi muito difícil para mim respirar. Então, comemore, porque o fôlego é algo incrível. E é isso. Hoje estou completando 2 aninhos. Beijos.